Olá, nós do Sistema FAENG Senar seguimos aqui na Semana do Fazendeiro, na carreta Agro pelo Brasil, dessa vez falando sobre questões trabalhistas e previdenciárias no meio rural. Eu recebo aqui a Fernanda Abreu, advogada da assessoria jurídica do Sistema FAENG Senar, e os advogados Ana Paula Monerá e Anderson Brandão. Muito obrigada por terem aceito aqui o nosso convite de participar desse podcast. E eu começo com você, Fernanda, perguntando qual a importância do produtor rural buscar essa ajuda especializada e quais os trabalhos que o Sistema FAENG Senar tem feito para levar essa informação e esse serviço aos produtores. Pois bem, primeiramente, muito obrigada, pelo convite de estar aqui também, a oportunidade de assessoria jurídica estar aqui contribuindo com essa Semana do Fazendeiro. E sobre a pergunta, bom, o sistema, ele atende o produtor, na verdade, em todas as cadeias que ele pode precisar. O sistema hoje tem um aparato contábil, jurídico, arrecadação, sindical, de uma forma geral, para que ambiental, para que o produtor tenha aí assessorias diversas. E nós sempre orientamos, que ele procure, em primeiro momento, o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município, que através do sistema CNA, FAENG, Senar, pode dar toda essa orientação. Porque a gente acredita que o produtor rural bem orientado, com toda a orientação e o aparato técnico por trás, vai ser assim que ele vai conseguir ter o sucesso econômico e prosperar, enquanto produtor, independentemente da cadeia que ele atue. Então, é dessa forma que o sistema pode contribuir aí para o crescimento de todo o produtor rural. Perfeito. Vou perguntar então para vocês, Ana Paula e Anderson, quais são as obrigações do produtor rural enquanto empregador e também as obrigações, os direitos, na verdade, dos trabalhadores que ele precisa estar atento. Bom, com relação às obrigações do trabalhador, eu acho que do empregador, a gente trabalha principalmente na questão do registro, O registro ainda vamos dizer, é um pouco falho quando a gente fala principalmente de sazonalidade, de safra, que é o que o produtor aí mais encontra. Então, quando a gente fala do trabalhador de safra, ele tem os mesmos direitos, inclusive de carteira assinada, do que um trabalhador urbano, A diferença que a gente vai ter aí e que, de certa forma, favorece o produtor é que o contrato de safra ele pode ser temporário, Ele dura durante o período daquela safra. Então, ele não precisa contratar, por exemplo, para o ano todo. A gente vai considerar aí o período da terra, do trabalho da terra, até o final da colheita. Quando termina esse contrato, ele se encerra. Então, é importante, é muito importante o registro, às vezes não tão comum, às vezes deixam passar, e aí eu acho que esse é o ponto da gente frisar, independentemente de ser temporário, independentemente, às vezes, de fazer um período de experiência, a gente precisa desse registro regular para proteger o trabalhador, mas também o produtor de eventual ação trabalhista, E aí a gente vai pensar também com relação ao período, Aí a gente vai seguir alguns regramentos, a gente tem que pensar aí no período de duração desse contrato, ele tem que respeitar o período da safra, não adianta a gente querer fazer um contrato sem respeitar. Então, a assessoria jurídica, seja de sindicato, de advogado, ela é muito importante nesse sentido para que o contrato seja bem feito. Um contrato que não seja feito dentro dos moldes legais, ele pode acabar trazendo mais prejuízo. Então, a ausência é um problema e um contrato também não feito da forma regular, ele acaba sendo um problema, porque desconfigura essa sazonalidade, Esse trabalho por um período específico, por prazo determinado. Aí vem algumas questões, por que por prazo determinado? Porque aí a gente não precisa pagar, por exemplo, multa de FGTS, aviso prévio, então ele traz uma economia para o produtor quando comparado com um contrato por prazo indeterminado, Da mesma forma, garante os direitos do trabalhador, enquanto depois do FGTS, pagamento de INSS, mantém ele seguro aí para as questões futuramente até de aposentadoria, ou mesmo um acidente de trabalho, que não é incomum nesse meio. Então, protege o produtor de ter um problema grave, de um acidente de trabalho na sua propriedade, e o empregado de não ficar, sem amparo aí, caso sofra algum acidente mais grave, por exemplo. Ótimo. A gente fala um pouquinho, então, de contratos, de contratação aí que os produtores fazem.
Vamos falar então dos contratos de safra especificamente, que é isso que você já começou a falar. O que que o produtor precisa saber para fazer, para fechar esses contratos aí com os trabalhadores? Sobre os contratos, na prática, o que a gente vê muito é uma tentativa, muitas vezes, de fugir das relações trabalhistas. O contrato não serve para isso. O contrato serve para regular efetivamente uma relação existente, né? A nossa região aqui acontece muito os contratos de parceria, né? De vez em quando, que eles chamam, né, no meio rural, contrato de meia, contrato de terça, né? Então, quando é efetiva essa relação, os contratos são válidos e são muito importantes e servem, inclusive, para pedidos previdenciários, conseguir futuramente comprovar atividade rural e caracterizar-se como segurado especial para aposentadoria, mas tem que ser usado com cuidado, com cautela e com responsabilidade, porque o Poder Judiciário Trabalhista está muito acostumado em ver essas tentativas de burlar, né? Então, o proprietário da terra, o empregador, não adianta querer ficar montando contratos se todos os requisitos do vínculo trabalhista são existentes. Então, não vai adiantar ficar fazendo isso, né? Ficar tentando, e o contrato de arrendamento, doutor, será que nós conseguimos montar assim? Ou se não, o próprio MEI, né? Tentam de tudo aí para não vincular. Mas os contratos são importantes, né? É muito comum na nossa região a pessoa ter a terra, buscar mão de obra em formato de parceria, né? Aqui na nossa região tem muito café, tomate, né? Milho. Então o pessoal ainda produz muito dessa forma. E é muito comum ver aí. A única coisa que a gente no escritório sempre vê e que não adianta é essa tentativa de burlar uma situação diferente daquela que está no contrato. Eu posso fazer até um adendo com relação ao MEI, eu acho que é importante a gente frisar aqui, em qualquer relação, seja urbano, rural, MEI não é empregado, ou a recíproca é verdadeira, né? Empregado não pode ser MEI. Não adianta, mas é um empregado só, vou fazer... Não. O MEI, ele pode ser um prestador de serviço, nunca um empregado. Então, a gente tem sempre que atentar para os requisitos específicos. Trabalhou com subordinação, onerosidade, pessoalidade, não adianta a gente estar falando de um contrato de trabalho. E aí, isso é importante ficar bem claro, né? O empregador da ordem, a gente já muda aí bastante o cenário e precisa pensar em formalizar como empregador e trabalhador. MEI nunca é trabalhador. Por isso a importância, né, dos produtores buscarem informação, né, Fernanda, para estar amparado mesmo nessas relações e buscar mesmo a ajuda necessária para ficar regular, né? Exatamente. E a regularidade também, Lilian, ela não só perpassa pela questão do registro. Nós estamos aí que é muito importante, né, a parte mais burocrática, mas nós temos também outras questões a serem observadas no dia a dia daquele trabalhador. São questões de meio ambiente, do trabalho, saúde e segurança do trabalho, que são muito observadas tanto nas ações individuais, que podem chegar até a Justiça do Trabalho, quanto também nas fiscalizações que são feitas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, através de seus auditores fiscais. Então, é muito importante também para o produtor se adequar, né, às questões dos alojamentos dos trabalhadores estarem adequados, com lavatórios, com sanitários, todos divididos, dormitórios, né, com todas as condições de higiene sendo observadas, roupas de cama. Os refeitórios têm que estar com aparato para que os trabalhadores consigam, né, fazer ali seus intervalos do trabalho de forma tranquila, de forma a realmente descansar, né, para uma nova pega ali no seu trabalho. Questões sobre água também é muito importante, que tem que ser fornecida para o empregado de forma abundante, com laudo de potabilidade. Então, outro parceiro muito importante também para o produtor nesse momento que a gente orienta é o técnico de saúde e segurança do trabalho. O sindicato também muitas vezes pode ter algum desses profissionais, né, para orientar o produtor nesse sentido, para prestar esse serviço. Então, quanto à questão de saúde e segurança do trabalho, também muito observado, tem sido um grande gargalo aí nas fiscalizações, então queria frisar que é muito importante também observar essa questão para a saúde, a segurança do produtor aí no exercício da sua atividade.
Até mesmo no EPI, né, Fernanda? A questão de, às vezes, bota, luva, boné, chapéu, essas coisas por causa do sol intenso. Claro. Então, todas as categorias, elas têm uma listagem de EPI específico para a segurança do trabalhador naquela lida também, né? Os que mexem com maquinário, às vezes maquinários mais pesados, manutenção de máquina, porque, como eu até mencionei no início, não é incomum acidente e, às vezes, alguns bem graves nesse meio. Então, é importante a gente garantir esse tipo de segurança também no campo. Perfeito. Na dúvida, procurar o sistema FAENG-SENAR, né? Na Procurar o dúvida, sindicato. sempre procurar o Sindicato dos Produtores Rurais, que através, né, do sistema pode amparar aí em todas as questões que o produtor precisar, né? O sistema FAENG-SENAR, ele está de portas abertas. A nossa sede fica em Belo Horizonte, mas nós estamos com os canais todos abertos para que o produtor, via sindicato ou também, em determinada medida, o produtor diretamente, possa procurar e ter aí essas orientações que são necessárias. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de aposentadoria, então, agora? Ora, Vou continuar com você, então, Fernanda. Quero te perguntar, então, se só o grande produtor, aquele que emprega vários funcionários, essas relações aqui que a gente está colocando, se só ele que consegue usar aí o aparato do Sindicato dos Produtores para buscar essas orientações aí sobre a aposentadoria. de forma nenhuma. Tanto que grande parte dos nossos representados é justamente composta pelos médios e pequenos produtores, que são pessoas que atuam ali na lida rural com um aparato apenas próprio e da própria família. Esse produtor rural que efetivamente não emprega funcionários, né, ele também é representado pelo Sindicato Rural, né, pela federação, pela CNA. Então, às vezes as pessoas pensam erroneamente que por ser um trabalhador que trabalha ali numa terra, né, numa pequena propriedade, não está ali com o sindicato de portas abertas para ele. E eu, pelo contrário, né? Nesse sentido, o Sindicato dos Produtores Rurais também pode auxiliá-lo, né, para os pedidos de aposentadoria, nas orientações de quais documentos são necessários para que ele possa requerer esse benefício, não só esse, como outros também que são fornecidos pelo INSS, né? Então, nesse sentido, também o Sindicato dos Produtores Rurais atende ao grande e também ao pequeno produtor. Ótimo. E sobre esse processo aí de aposentadoria, como é que funciona para os produtores rurais? Vou perguntar para o Anderson, para a Ana também, para você, Fernanda. Como é que funciona? Tem alguma diferença? Como que é esse processo aí para os produtores que querem se aposentar? A gente, com relação aos produtores, a gente poderia separar nos médios grandes produtores, que têm mão de obra empregada, e aqueles de economia de subsistência familiar, que não utiliza de empregados, mas utiliza-se da mão de obra familiar, né, da esposa, dos filhos ali, para trabalhar a sua pequena propriedade. E lógico que tem que ser também em regime de subsistência, não adianta ter terras gigantes e uma produção farta para ser caracterizado como segurado especial. O que é o segurado especial? Aí, às vezes, as pessoas perguntam isso lá para a gente no escritório. Ó, estou me sentindo tão diferente, né? Mas o segurado especial é aquele que foge da regra da contribuição do INSS. Então, esse trabalhador rural, né? Vamos falar aqui, ou um próprio, né? A lei fala do trabalhador, aquele que exerce efetivamente a lide, né, rural. Ele não vai contribuir e mesmo assim ele vai ser contemplado pelas benesses do INSS. O que ele precisa comprovar? Efetiva atividade rural. E aí que muitas vezes as pessoas, principalmente os menores, né, Fernanda, com muita dificuldade de conseguir comprovar. Porque às vezes as pessoas, por falta de informação, ou o dia a dia é duro, né? Pesado, trabalho, as pessoas não se preocupam muito em documentar essa atividade. Então, o contrato que nós falamos há algum tempo, um contrato de parceria é válido. Qualquer documento de compra e venda de mercadoria, ele é válido. Então, ele precisa guardar isso, porque as pessoas muitas vezes confundem. Né? Ele está lá sindicalizado, ele acha que aquilo basta, que está pagando o INSS dele. E isso tem que ficar bem claro, que não é isso. Ele precisa comprovar a atividade rural. Eu me deparei com várias pessoas que eu sei, que eu vejo, que está na roça, viveu a roça, né? Trabalha só ali,
produzindo para subsistência, mas não tem um documento. Então não adianta chegar ao requisito da idade, né? Homem 60, mulher 55, e não conseguir comprovar que os últimos 15 anos está lá, trabalhando na roça, em regime de economia familiar, para conseguir seus benefícios. Então eu sempre falo que a pessoa deve o quê? Arruma uma pastinha ou um saquinho, né? E vai jogando todo tipo de documento lá. Uma compra de um adubo, né? Uma venda de mercadoria, uma nota fiscal, né? Se é gado, vendeu, é documento de vacinação de gado, tudo serve, desde que seja da época dos fatos. Porque não adianta eu chegar depois e arrumar alguém para fazer uma declaração que eu vivia 15 anos na roça, não serve. Os documentos têm, a lei exige indício de prova do tempo do fato. Então, precisa juntar esses documentos, sempre o que a gente informa lá para o pessoal, e agora todo mundo tem a sua pastinha lá de documentos. E importante pontuar também com relação ao segurado especial, que não só o titular da atividade, né, que seria ali o chefe da família, tem direito aos benefícios do INSS. Também o grupo familiar pode usufruir dessas benesses. Então, o cônjuge, os filhos solteiros a partir de 16 anos, também são considerados segurados especiais para fins de benefício do INSS. Então, acho salutar também falar que às vezes é importante pegar notas fiscais em nome de outros membros da família também, né? Não precisa ser tudo em nome só de um, que às vezes as pessoas têm receio, né, de tirar o nome de mais de um. Faça o nome de todos, para que na hora de fazer a comprovação do grupo familiar perante o INSS, você consegue fazer em nome de todos com mais tranquilidade. Porque isso aí que a Fernanda acabou de falar, até me veio aqui, porque no meio rural, assim como em várias outras camadas da sociedade, a mulher é mais fragilizada com relação à documentação. Quando é casada, aí é mais fácil, pega a certidão de casamento, mas quando não é quando não é casado, quando a relação é informal, né, não está documentada e que acontece demais, aí dificulta. Aí realmente é importante pegar documento em nome dos dois, né, dar uma revezada, põe o nome da minha esposa isso daí, ou põe o nome do meu marido, para conseguir, porque senão tem que comprovar a união estável, a união de fato ali, para depois fazer valer os documentos que estavam só em nome de um. Ou seja, no futuro complica. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, Ana? Acho que eles explicaram muito bem aqui, obrigada. Uma cautela também, mais sobre a documentação, né? Documentos como contratos de parceria que nós falamos aqui já algumas vezes, é bom fazer pelo menos o reconhecimentozinho de firma daquele documento ali no cartório para poder comprovar a data daquele Recomenda-se não faça, Faça. porque na hora que bate no judiciário, sem o reconhecimento de firma, aí outra coisa, o que as pessoas têm costume? Vão lá, fazem um contrato de parceria. Todo mundo assina e guarda. Aí quando vai precisar dele para aposentar ou para pedir um benefício, vai lá e aí reconhece firma. Ou seja, o reconhecimento de firma está com data muito posterior à assinatura. Aí bate no judiciário, o judiciário questiona e não leva aquele documento muito a sério, porque não está ali. Então, já que vai fazer o contrato de parceria, vai no cartório, o custo não é alto, reconhece firma. Bom, talvez falei que não tinha aí, ó. Falando disso, a gente pode até voltar um pouco para o direito do trabalho também, que a gente estava falando antes, e falar sobre a questão da aposentadoria rural, ainda que seja do empregado, muitas vezes eles, sem o registro, não conseguem pedir a aposentadoria rural. E aí, às vezes, o produtor acaba dando uma declaração de que aquela pessoa trabalhou na terra naquele período, e aí isso pode ser muito prejudicial. Então, o registro na carteira é importante para a gente também evitar essas situações. Às vezes ele faz de boa fé, né? Vou conceder aqui uma declaração dizendo que ele trabalhou, mas ele não pode trabalhar sem o registro. Então, ele tenta ajudar de um jeito, mas acaba se prejudicando por outro, né, reconhecendo um vínculo que ele não assinou a carteira. Então, a gente, mais uma vez, né, regularizar todas as relações para até no momento da aposentadoria não ser surpreendido aí com essa questão de ausência de registro correto. Perfeito. Para encerrar, então, vou perguntar para vocês três a importância dos produtores rurais terem aí os profissionais do direito junto com eles na sua atividade, na sua empresa. Lembrando que a atividade rural também
precisa, né, desse amparo. Então, qual que é a importância, né, de ter vocês como esses profissionais aí guiando-os nessa tarefa? Lilian, eu acho que foi a época que se pensava, né, que o produtor rural era aquele trabalhador bronco, que não queria saber de nada, que não queria saber de registrar nada, que tudo era de boca, que nada era documentado. Isso ficou lá atrás, né? Hoje o produtor, para prosperar, né, como eu disse inicialmente, ele precisa de estar bem orientado. Nesse sentido, eu entendo que a orientação jurídica, né, principalmente a orientação jurídica preventiva, porque também não adianta nada na hora que a bomba estoura, a gente vai lá, procura desesperado, o advogado às vezes não tem muito o que fazer, né? Nós também do sistema, às vezes a gente fica ali com o coração na mão porque não tem mais o que fazer. Então, a orientação, principalmente a orientação preventiva, é o melhor caminho para que aquele produtor atue com tranquilidade, não tenha problemas que ele não estava esperando, que podem atingi-lo até economicamente, né, como multas, autuações do Ministério do Trabalho, qualquer outro. Então, a gente entende que esse é o caminho, né, uma orientação e uma orientação preventiva. Eu acho também que, assim, às vezes a gente, é aquele velho jargão, né? O barato que sai caro. Às vezes, não vou fazer um contrato porque os impostos são altos, não vou chamar um advogado, né? Às vezes, não só pelo sindicato, porque se a demanda for individual é um pouco mais difícil, né? Porque eu vou gastar muito, mas é o que a Fernanda pontuou. Depois que a bomba explode, é muito mais difícil e muito mais caro, às vezes, né? Então, que você, às vezes, economiza não registrando ou não tomando uma medida correta, não fornecendo os EPIs, quando ele retorna, né, quando vem uma ação judicial, quando vem uma fiscalização, isso volta 5 vezes mais caro, né? Então, agir correto também e dentro dos moldes da lei, se informar é muito importante para fins de economia mesmo, no final das contas. E para fechar o que as nobres colegas falaram, eu acho que o acesso à informação ele melhorou muito. Porque antes, quando o produtor pensava em buscar uma informação, né, às vezes não institucional, mas até particular, ele já pensava em vender metade da fazenda. Hoje a informação não, é muito mais acessível, ela está próxima, ela às vezes não é cara, é barata, então tem que procurar, né? Procure as instituições, né, vinculadas à atividade, procure um advogado da confiança, um contador. Eu falo porque minha família é criada dentro do campo. Todos os meus tios são produtores aí, então, e eu sempre falo isso com eles. Mas muitas vezes ficam relutando com medo de tributação, com medo disso, com medo daquilo. E recentemente um tio meu bateu lá no escritório, e aí eu levei ele até o contador. E na hora que o contador fez tudo para ele falou assim: se eu soubesse que era isso, eu fazia isso há mais de uma década. Então, às vezes, o que parece ser complicado, às vezes parece que vai ficar muito caro, muitas vezes é coisa simples e que depois que fez a primeira vez, nem dói mais. Ele percebe que é coisa simples e que não vai sair caro, porque se for pensar, aqui, voltando para a nossa região, é uma região de micro, né, áreas, né, então as produções também não são em larga escala de cada um, então a questão até de tributação também ela é baixa, não só as relações trabalhistas, que são importantes para se evitar alguns probleminhas no decorrer aí, mas todo o que compreende a atividade como um todo, a informação ela está bem próxima e fácil. Então as pessoas só têm que buscar, coisa simples. Perfeito. Assim a gente encerra, então, esse bate-papo aqui com os advogados e o Sistema FAENG Senar segue à disposição aí dos produtores rurais para mais informações. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês pelo convite. Nós que agradecemos.